aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje, como eu postei lá na comunidade, eu vou estar falando do álbum Love da Jennifer Lopez, mas falando exatamente sobre o que aconteceu na época do lançamento do álbum, que é uma daquelas tretas envolvendo discos, gravadoras, maracutaia, confusão, créditos e outras coisas a mais, tá? Se você não é inscrito aqui no canal, já quero te convidar para você se inscrever, para você vir fazer parte da comunidade, que aqui eu tô sempre falando de música pop e outros temas relacionados, tá bom? Para poder começar o negócio aí abrindo, né? O que a gente tem pra falar sobre esse disco é que ele começou a ser gravado no momento que a J.Lo tava grávida dos gêmeos, né? Depois que a era Brave dela de 2007 acabou e o álbum acabou não indo tão bem, tendo todo aquele sucesso esperado, né? A J.Lo voltou ao estúdio grávida e começou a trabalhar no disco. Ela se reuniu com vários produtores de música pop, R&B, para poder desenvolver um álbum nesse gênero aí, né? Isso entre 2008 e 2009. Ainda no ano de 2009, alguns produtores questionados sobre como estava indo o direcionamento do álbum e tudo, eles sempre davam ênfase que o álbum vinha com uma vibe mais dance, R&B, pop e afins. Aí começou já o problema, né, gente? Porque depois de toda essa expectativa, eles lançaram um buzz single que chama Fresh Out the Oven, que era a primeira parceria da J.Lo com o Pitbull. Essa música era realmente um sabor, né, um preview do que viria na nova era. Acabou que a música flopou, infelizmente não deram muita atenção pra esse featuring e acabou passando batido. E a música chega a ter até clipe, gente. E, enfim, ficou elas por elas. Assim ela voltou pro estúdio, né? A gravadora já estava insatisfeita com o feedback do álbum anterior, então a expectativa para lançar um disco com uma coisa mais comercial era grande, né? E em 2009, a J.Lo, em dezembro, dia 8 de dezembro, ela lançou Louboutins, que era o primeiro single do álbum intitulado Love, né? Love Question. Só que o que aconteceu? A música também não foi bem. Assim, a gravadora dispensou a J.Lo. Ela perdeu o selo e tudo que estava acontecendo ali na época com a expectativa para o lançamento do Love foi jogada no limbo, né? Enfim, passou-se o tempo, a J.Lo assinou um novo contrato com a Island Records, né? Assim sendo levada a sério novamente e criando uma nova expectativa e direcionamento para ela. Foi também o momento que ela conheceu o Red One, o produtor, né, musical marroquino. E o Red One falou pra ela: bom, J.Lo, vamos gravar um álbum dance, vamos fazer uma coisa diferente. E eles mudaram o direcionamento completo do disco. Só que enquanto estava acontecendo todas essas coisas, todas essas confusões, o anteriormente gravado na Epic Records, né, vazou na internet. Começaram a vazar músicas soltas, vazou primeiro Hooked On, né? Depois a própria J.Lo assumiu a responsabilidade desse vazamento, falando que era uma das músicas que ela estava trabalhando no álbum. Isso é uma coisa que eu falei lá naquele meu vídeo sobre vazamentos, que é o famoso Testing the Waters, né? Quando o artista lança uma música para simplesmente esquentar ali e entender como que aquele público tá sentindo, agindo, enfim, como eles estão se comportando em ter um material novo de um artista que eles gostam a caminho. Durante essa época de vazamento, outras músicas começaram a vazar, como a música título do álbum, né, What Is Love, que também entrou na trilha sonora de um filme que a J.Lo tinha gravado, né, e a música ia ser meio que um engajamento para o que teria também no álbum Love. Mas infelizmente o negócio não deu certo mais uma vez. Vazou essa música e depois, quando vê, vazaram 20 faixas no total, que foi previamente gravado na Epic Records. Assim, a J.Lo cancelou o material e resolveu gravar coisas novas. Mas como ela ainda tinha muito carinho por algumas músicas gravadas na Epic, ela conseguiu trazer algumas faixas dessas que acabaram vazadas em outras versões para a nova gravadora, para os novos produtores, e repaginaram as músicas, né? Assim, criaram o disco Love, né? Que foi todo baseado em música dance, eletrônica, mudando completamente o direcionamento do que era visto de J.Lo naquele mundo do R&B, de toda a questão black que ela tinha também, né, na raiz dela do Bronx e outras coisas. Ela abandonou
aquela imagem de Jenny from the Block, né? E resolveu focar realmente na J.Lo, fazendo uma cara nova, enfim, ela mudou completamente a imagem dela como artista, lançando esse disco. O novo álbum veio com experiências mais latinas, lambada e outros gêneros que vinham dessas raízes, e obviamente a música dance, né? Vocês veem isso aí por On The Floor, mas também tinha faixas com influências mais marroquinas, tinham vários sons diferentes que compilaram para fazer o álbum, né? O álbum foi muito bem aceito comercialmente e foi o 6º maior pique da carreira dela desde o Rebirth, né? Que foi o álbum antes do Brave, que foi aquela ladeira na carreira da J.Lo, coitada. Então assim, depois da ladeira, finalmente ela teve um momento de respirar, e a gravadora que dispensou ela se ferrou, né? Porque On The Floor se tornou uma grande música no ano de 2011, quando foi lançada. Durante a gravação do álbum, né? Tirando todos esses problemas, né? O lançamento do álbum e afins, tudo que estava acontecendo, ocorreu um pequeno problema na época, que foi o seguinte: a Lady Gaga, como vocês conhecem, né, ela estava sofrendo um processo por uma cantora por causa da música Judas, que a mulher alegava ser plágio dela. Então ela e Red One estavam meio que numa maracutaia já rolando aí na época, então já tava aquela conversa fiada sobre Lady Gaga. E eu lembro que na época o Paris Hilton tava massacrando a Gaga. E de repente, uma das músicas do Love, chamada Invading My Mind, vazou na internet. E com esse vazamento, a cobra do Paris fez o quê? Falou que a música era cópia de Judas, né? Porém, a música vazou antes. Então começaram a falar que Judas seria cópia da J.Lo. Assim, alguns anos depois, vazou uma conversa do Red One com a Gaga sobre esse fato, né? E a Gaga fala que ela queria ser creditada na música Invading My Mind para poder compensar a música ser muito parecida com Judas. O Red One falou que tudo bem, e ela até sugeriu o seguinte: olha, eu tenho uma outra música aqui, eu vou te passar essa música pra você gravar com a J.Lo, que é Hipnótico, também uma música que tá no álbum Love, e você me acredita na Invading My Mind. Ou seja, ela acabou cedendo uma música para acreditar outra, né? Exatamente por causa dessa questão. Mas o que acontece, gente? O Red One, nessa época de 2011, ele estava fazendo muitos trabalhos similares. Isso não é uma exclusividade da J.Lo. O Red One já estava entregando trabalhos desse tipo, então acabou que eu acho que a Gaga só saiu perdendo nisso tudo. Porque o próprio Red One, ele não estava se responsabilizando pelo que ele estava produzindo. Ele estava realmente fazendo uma coisa em série e vendendo em série para os artistas para encher álbuns por aí. Se vocês pegarem aí músicas como Charge Me Up dentro do álbum da J.Lo, a própria Say Yes da Nicole Scherzinger das Pussycat Dolls quando ela lançou Killer Love, várias músicas dentro do álbum do Usher, outras coisas que estavam ali na época em alta, que foram produzidas pelo Red One, tem muita similaridade com a sonora da Lady Gaga, que ela trabalhou no álbum Born This Way. Então, de certa forma, é uma coisa que a gente não tem como muito assim ver que a Gaga fez simplesmente para não criar mais uma polêmica, entende? Porque ela poderia ignorar tudo e deixar tudo como tava, mas ela, para não criar mais uma polêmica, ela resolveu fazer isso. Lógico, gente, tava na época da divulgação do Born This Way, ela não podia arriscar o pescoço dela também. Então eles entraram nessa partilha de coisas para poder deixar o negócio mais leve. E acabou que deu certo e valeu a pena, porque a J.Lo saiu ganhando com um álbum muito bom, a Gaga acabou passando por cima desse problema, né? Mas depois o assunto foi muito comentado depois, né? Anyway. Mas, felizmente, gente, o disco Love segue sendo um trabalho incrível da J.Lo. Quem não conhece esse álbum, eu deixo aí pra vocês a sugestão de conhecer esse trabalho dela. É um trabalho muito coeso dela, é um trabalho dance, tem sim música mais genérica, já aviso vocês. Particularmente eu acho o melhor álbum da J.Lo, por causa que você realmente vê que as músicas são feitas com mais cuidado e outras coisas, e não diretamente um aglomerado de faixas que vai misturando coisas e tendo uma identidade mais de hits selecionados, como é uma coisa que eu já falei aqui antes, que muitos álbuns são feitos nessas estruturas, né? E eu acredito realmente que esse trabalho dela tenha tido um tato muito maior, um coração muito maior, e eu espero mesmo que a J.Lo volte no novo álbum dela, trazendo isso, porque no álbum seguinte dela, infelizmente, foi mais uma ladeira que a gente teve, né? Enfim, você sobe 4 degraus aí e de repente você cai 8, isso pode acontecer, gente, but ficamos na expectativa, não é não?
Bom, esse daí é o nosso vídeo. Beijo gigante pra vocês e até o próximo nosso aí.